Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver introdução à ondulatória. O que são ondas? Ondas é sinônimo de energia. Então é você levar uma informação de um lado até o outro. As principais ondas que nós vamos estudar são as ondas sonoras e luminosas. Então, primeiro, vamos entender quais são os tipos de ondas. Quais são os tipos de onda? A onda, ela pode ser mecânica ou eletromagnética. A onda mecânica é aquela que precisa de um meio para se propagar. O exemplo clássico dela é o som. Então, vocês podem perceber que não existe só no vácuo. O som ele precisa de partículas para conseguir transformar, ou melhor, carregar ele de um lugar a outro. Então, a onda sonora ela é um tipo da onda mecânica. Já a eletromagnética, ela não precisa desse meio. Não precisa de um meio. Se propaga, inclusive, no vácuo. Exemplo clássico da onda eletromagnética é a luz. Então, por isso, existe vida na Terra, porque as ondas luminosas, o calor, ele é capaz de vir do Sol até a Terra. Esse é um exemplo de onda eletromagnética. Temos também a maneira como essas ondas vão se propagar, que é o tipo de propagação. Ela pode se propagar de maneira longitudinal ou de maneira transversal. A onda longitudinal é aquela onda que vibra e movimenta na mesma direção. Então, ela vai vibrar, por exemplo, para frente e para trás, ou seja, na horizontal, e vai movimentar para frente e para trás, na horizontal, como se fosse uma mola. Imagina, eu tenho uma mola, eu pego ela, estico, solto. Na hora que eu solto, uma vai empurrando a outra, empurrando a outra, empurrando a outra, levando assim a informação de um lado a outro. Por exemplo, o som. O som se propaga de maneira longitudinal. Já a onda transversal, ela vibra para cima e para baixo, ou seja, na vertical, e movimenta na horizontal, como se fosse uma corda. A luz se propaga dessa maneira. Agora nós vamos para a parte mais prática, para a parte de conta de ondulatória. Quais são os fatores que eu preciso estudar no ondulatório? Nós temos que estudar a frequência, período, comprimento de onda e a velocidade. Posso também calcular qual é a distância que essa minha onda acabou percorrendo. Então, nós temos aqui frequência, lembrando que a frequência no Sistema Internacional de Medidas é Hertz, período é os segundos, lambda é o comprimento de onda
em metros, o v, a nossa velocidade de propagação, em metros por segundo, e o d, a distância na qual ela percorreu, em metros. Vamos entender então como funciona essa onda. Tenho aqui, ó, um plano cartesiano. E vamos representar a nossa onda. Então, repare que elas geralmente são uma senoide e eu tenho que conseguir enxergar apenas uma onda. Então, eu pego o começo de uma com o começo da outra. Ela tem que formar um círculo, ó, parte de cima do círculo, parte de baixo do círculo. Isso é uma onda. Quando eu destaco essa onda, eu tenho aqui essa distância do começo até o final dela, começo até o final, um fator que depende da unidade de medida aqui no canto. Se aqui tiver em metro, isso que eu acabei destacando é o comprimento de onda. Já se aqui tiver em segundos, em unidade de tempo, o que eu destaquei é o período. A amplitude continua sendo a distância do centro até o máximo, isso é a amplitude. E com essas informações eu consigo ir para a fórmula básica da ondulatória. A fórmula básica da ondulatória é o vem lamber farofa. O V igual a lambda vezes F, onde o V é a nossa velocidade de propagação, lambda é o comprimento de onda e o F é a frequência. Não posso esquecer das nossas fórmulas do MCU. Então, fórmulas de MCU continua sendo útil e as fórmulas lá do MHS. Então, quem não assistiu ainda essas duas videoaulas, volta lá, tem aí no nosso canal. Dá uma revisada. E só um detalhe para a gente fazer uma comparação entre a onda sonora e a luminosa, para vocês terem uma ideia. A onda sonora, ela é uma onda mais lenta. O som se propaga a aproximadamente 340 metros por segundo. Já a luz, ela se propaga com uma velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Com isso, comparando os dois, podemos concluir que a frequência da luz ela é maior que a frequência do som. Então, a frequência é quantos ciclos acontece por segundo. A luz ela tem uma frequência muito maior. Em compensação, o som vai ter um comprimento de onda maior, que é o nosso lambda. Então, para vocês terem uma ideia aqui, se eu fosse fazer uma onda sonora, eu teria que fazer uma onda mais espaçada. Em compensação, se eu fosse fazer uma onda luminosa, eu teria que fazer ela com maior frequência, mais pertinho uma da outra. Então, só uma comparação aí para fazer um pouco mais de sentido na cabeça de vocês, a diferença entre a onda sonora e a onda luminosa. Então, aqui nós vamos encerrar a nossa aula de introdução ondulatória. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like aí no vídeo e até o próximo.